Boa noite, pessoal. Iniciamos mais uma live daqui do Yoga Studio Sudarshana. Eu sou a Andréia Lucas. Nós estamos aqui no ABC Paulista, em Santo André. Somos um estúdio de yoga e ardentes estudantes de toda a tradição védica. Temos cursos de Vedanta, temos cursos de Ayurveda, temos aulas práticas de yoga, formação de professores, mentoria, tudo que se relaciona à tradição védica. Nós estamos aqui na luta para tentar estudar cada vez mais, entender cada vez mais essa tradição maravilhosa que foi deixada aí como uma joia para a humanidade. Olá, Lubo Galo, muito bem, adoro quando o pessoal entra assim, ó, na hora aqui na live. Hoje a gente vai ter um papo muito gostoso, eu sempre adoro conversar com Luciana Kimi e a gente vai falar sobre a visão do Ayurveda em relação à origem das doenças, assunto muito importante. Muito, muito importante. Dani Braga, boa noite. Muito obrigada pela presença. E estamos aqui só aguardando a Luciana aqui me chegar para a gente começar esse bate-papo gostoso. Fique esperto, entra, pergunta, interage com a gente. Boa noite, Dani. Para que essa live seja uma live muito proveitosa. Aliás, essas lives, na verdade, são aulas, né, pessoal? São aulas abertas, assim, da melhor qualidade. Quem conhece sabe, né? Professora Luciana Kimi arrasa, professor Osnir, professor Guilherme. E enquanto o pessoal vai entrando na nossa live, eu vou passar para vocês as atividades que vão acontecer aqui no estúdio. Dia 13, domingo, sim, a gente trabalha de domingo. E a gente trabalha cedo, viu? Às 7h30 da manhã, a gente tem um grupo que está aqui há anos, que é um grupo de estudos com o professor Guilherme Rompe. E eles vão iniciar um novo texto, um texto de Vedanta, que é o Drik Drisha Viveka. É um grupo muito dinâmico, onde rola muito bate-papo, muita troca, né? E a gente se baseia em alguns vídeos que estão legendados dentro do canal nosso aqui do YouTube, no YouTube, que são os vídeos do Swami Sarva Priyananda. Então, a gente estuda com esse Swami e depois a gente reúne o grupo para poder discutir todo esse conteúdo que é passado durante os vídeos do Swami, tá? Dia 13 também, domingo também, a gente vai receber aqui a Nicole, que locou o nosso espaço para dar um workshop muito legal de incensaria natural, para você aprender a fazer os incensos. E se você tiver interesse em participar dessas duas atividades que vão acontecer domingo agora, por favor, entre em contato com a gente para pegar as informações e poder participar, tá? Esse grupo de estudos acontece de forma online e o workshop de incensaria é presencial. Vou aceitar a Luciana Kimi aqui para abrilhantar a nossa live. Cadê? Já aceitei. Só aguardar um pouquinho. Não, acho que não foi mesmo. Hello, meu amor! Tudo bem? Tudo bem, amada mestra? Como foi seu dia de ontem? Dia muito especial, né? Nossa, é mesmo. Na verdade, eu tô mandando mensagem para os meus professores e mestres queridos. Muito obrigada. Não é? Você é Muito... inclusa. Obrigada. Eu sou só uma metida que tá aqui no meio. Não, não é, não. Aí, deixa eu falar um oi aqui. Gabi, que saudade. Faz tempo que eu não te vejo. Regis, Alexandre. Olá, só gente poderosa aqui para assistir você, viu?
Olha, olha, A olha. responsa, né? A responsa, né? Lu, vou Oi. te pedir licença para terminar minha Tá? agenda. E aí você já conversa aí com o pessoal, dando as boas-vindas aí também, tá bom? Uhum. Saudade, né, Gabi? Pois é, a gente se acostuma, quando não vê muito, fica triste. Ó, dia 20 de julho, um aulão de curunta comigo, de forma híbrida, então você pode vir tanto presencialmente, como você também consegue fazer online. Você recebe a gravação da aula, você recebe uma apostila da aula, então dá muito bem para você estudar com a gente, mesmo à distância. E também aqui presencialmente no estúdio. Dia 27, a gente tem um Relax Day, que é um evento específico que a gente faz, onde eu dou uma prática de yoga, mais uma prática englobando todos os participantes de uma forma muito tranquila. Domingo, né? Uma prática bem tranquila. Depois a gente faz uma sessão de Sound Healing com o grupo A Divina Floresta, da qual a gente fez um retiro recentemente, que foi uma delícia. Se você acompanha as nossas imagens, você ficou com água na boca de participar, porque foi muito, muito bom. E depois a gente toma um brunch preparado aqui pela Gabriela, maravilhoso. Então é um domingo todo saudável e relaxante, para você começar a semana numa outra sintonia. Agora vamos para agosto, tá? Em agosto, na primeira semana de agosto, no primeiro final de semana de agosto, a gente tem um intensivo de yoga com o professor Osnir Kuginota, onde ele vai falar sobre as linhas do Hatha Yoga. A gente, na sexta-feira, faz uma live sobre esse assunto com ele. Assista as nossas lives, porque sempre você vai aprender muito mais do que está lá no título, né? E aí, depois, no sábado e no domingo, a gente tem esse intensivo. No domingo, ele fala da parte teórica. Aliás, no sábado, a parte teórica. No domingo, um laboratório de asanas. E no domingo à tarde, ele vai dar uma noção para a gente de anatomia sobre o quadril e a pelvis. Dia 8, a gente tem live com a Luciana de novo, então já marca aí na sua agenda. Dia 9, vamos ter um workshop com o professor Osnir de pranayamas. Dia 15, 16 e 17, iniciação em Kriya Yoga. E dia 29, 30 e 31, um retiro com o de nota, onde a gente vai ter uma vivência, uma experiência em ashram, né? Onde a gente vai lá para estudar, para se desligar um pouco do nosso cotidiano, mas para mergulhar no estudo, tá bom? E dia 13/9, já dei um grande salto agora. O que tem, Lu, dia 13/9? Você se lembra? A gente tem uma experiência culinária, né? De Ayurveda. Uma experiência culinária de Ayurveda com a Lu. Uma experiência de culinária, pessoal, a gente não pode ter um monte de gente. Então, as vagas são limitadas, né? Uhum. A gente sempre dá prioridade para as pessoas que estão fazendo o curso introdutório de Ayurveda com a Lu, né? A gente incentiva para que essas pessoas participem e a gente abriu algumas vagas para as pessoas que têm só interesse na culinária para vir poder participar. E aí você vai, com certeza, depois dessa experiência, querer estudar o curso de introdutório de Ayurveda para você ficar mais esperto e poder brilhar na cozinha. Estou animada para essa experiência. É, só lembrando, né, pro pessoal que a experiência não é me assistir cozinhando, né? A gente vai cozinhar juntos. Por isso que não é tanta gente, né? Então, a gente não dá conta de dar atenção para todo mundo. Então, na verdade, é todo mundo pôr a mão na massa. Eu sei que parece confuso, mas no final, assim, a gente vai ver que as coisas elas fluem. Mas o importante é a gente entender, assim, né? A função de cada alimento, né? Por que que a gente está cozinhando daquela forma e assim usar a cozinha também como um modo é terapêutico, né? Você resgatar, né, aquela coisa da cozinha onde você conversa, né? Tá todo mundo junto.
e preparando um alimento que depois a gente mesmo vai montar a mesa, vai comer, faz parte também, né, do processo alimentar, a gente ter um prato bem feito, um prato bonito, né, uma Uma mesa bem mesa posta, bonita. uma mesa bem posta, né, pessoas agradáveis com qual a gente vai dividir a mesa, mesmo que a gente não vá ficar batendo muito papo do quanto a gente come, mas é sempre bom, né, a gente ter pessoas, né, da qual a gente goste, preze, né, compartilhar, né, o alimento, né, principalmente aquele que a Ah, gente é. fez. É, não, a gente já fez, né? Uma prévia uma vez, é muito gostoso, muito bom mesmo. Vale a pena, viu? E é uma coisa que a gente, né, enquanto família, enquanto sociedade, como você falou, né? Essa coisa da gente ter tudo pronto, Yeah. né? Tudo, as refeições, normalmente cada um come num horário devido à sua própria Uhum. agenda, né? Sim, E a gente, infelizmente, se acostuma com isso, né? vai Infelizmente, perdendo, né? a gente vai perdendo a sensibilidade e se acostumando com essa vida que fica meio sem sentido, porque uma vida sem relações, né? Sim. Não tem muito sentido, né? Uhum. Vai ser uma delícia, pessoal. Então, olá, recados dados. Posso ficar quieta agora e deixar essa professora maravilhosa falar Uhum. com a gente. Quero só antes mandar um beijo muito grande para a Andréia Alves, nossa parceira aqui, sempre Uhum. apoiando tudo que a gente faz, uma grande estudante, uma grande professora também. Rosângela, Margot, Lucy, muito obrigado pela presença. E que mais? Vamos começar, né? Que senão eu vou ficar mandando beijo para um monte de gente, para Camila, que acabou de chegar. Uhum. Aí, né? Uhum. A Então, sala é gente, sua, professora. opa. Então, boa noite. Acho que o tema da live hoje é a origem das doenças, né? Eu acho que é um tema que desperta uma certa curiosidade, né? As pessoas elas ficam, mas como é que, o que que é a doença, né? E como surge a doença? Na aula, eu vou entrar aqui já direto, né, na questão digestiva, mas na aula a gente investiga uns passos antes, né, então no curso introdutório. Eu não vou, eu vou fazer um pequeno salto, né, então na aula a gente investiga questões é, de comportamento, né, as questões dos órgãos sensórios, né, esse é o ponto que a gente está nessa investigação, esse estudo. Mas assim, a partir do momento que você tem um desbalanceamento, né, a primeira coisa que a gente investiga, né, e que a gente vai olhar é a nossa capacidade digestiva, né? Tem alguns passos antes? Tem. Mas assim, a partir do momento que você já está, né, sentindo um certo desconforto, né, mesmo que seja uma doença mais grave ou uma gripe, ou às vezes uma dorzinha aqui ou ali, né, uma dor de cabeça, a gente vai olhar primeiro, né, a capacidade digestiva. Então, o que que é a capacidade digestiva? A nossa capacidade de transformar um alimento em nutriente para a gente poder absorver, né? Então, a gente deveria, né, ser três estágios, né? Três fases, né? Produto, subproduto e eliminação. Então, isso a gente faz o tempo todo. Então, a gente faz isso celularmente, né? Acho que talvez a gente. Não sei se você se lembra, Dedé, Hum, aula de biologia, né? uhum. Quando a gente fala da fagocitose, citose, então a gente fala do produto, subproduto, que a célula faz isso, né? Ela gera um produto, subproduto e depois elimina. Então, a gente faz esse processo celularmente, a gente faz isso nos tecidos, a gente faz isso, né, como um processo digestivo da boca até o ânus, né? Então a gente está o tempo todo fazendo esse processo, produto, subproduto e eliminação. Quando a gente tem um distúrbio digestivo, né? Então, como que eu sei que tem um distúrbio digestivo, né? É, se eu como e me dá dor, se eu como me dá gás, se eu como, se eu como sem fome, se eu como e eu tenho sono, se eu como e eu sinto peso ou dor de cabeça, se eu então assim, todos os sintomas que eu possa ter depois que eu me alimento,
eu vou estudar, eu vou prestar atenção, porque isso é um sinal que eu não estou com uma capacidade digestiva boa. E aí, quando isso acontece, eu vou produzir um quarto produto que não deveria existir, né? Então, esse quarto produto, que a gente chama dentro do Ayurveda de ama, é um alimento não digerido. Que normalmente a gente come por cima ainda, né? Então o que acontece é, a gente tem várias coisas que podem acontecer aí, né? Então, o exemplo que eu dou que isso, como a gente pode provocar isso, né? Vou dar um exemplo, né? A gente vou dar um exemplo aqui que é de um churrasco, né? Não é uma coisa muito apropriada, né, para yoga, mas eu acho que todo mundo Você consegue vai entender. ganhar uma inimizade aí de uma Quem galera. perdeu, né? Chante, 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 né? Que não haja É, que amizade. não haja inimizade entre nós, eu não tenho nada contra o churrasco, né? Não. Mas é um exemplo que é mais fácil do mundo entender. Quando você vai fazer, quando você vê, né? Acho que todo mundo já deve ter visto, né? Mesmo quem nunca comeu, já deve ter visto como se prepara um churrasco, né? Então você tá lá, vai primeiro fazer o fogo, né? E esse fogo, ele não pode ser muito alto, né? E nem muito baixo, né? Ele tem que ser um fogo estruturado ali para que a carne não queime nem fique crua. Se a gente for fazer essa analogia, né, a gente vai fazer uma analogia com o nosso corpo também, né? Então a gente não pode ter uma capacidade digestiva que queima todos os nutrientes e nem aquele que não digere, que você percebe que não está digerindo, né? Que você percebe que e a gente percebe assim, a pessoa está estufada, ela fica inchada, ela fica devagar, fica sonolenta, né? É, então, quando a gente tem uma variação, né, dessa capacidade digestiva, a gente vai produzir algum tipo, né? Então, ou um de um ama, onde eu torro o alimento, isso também é ama, e aí eu vou ter um Hum, alimento é, que eu processei demais, que aí eu destruí o nutriente. Então, quando eu tenho uma acidez muito elevada, né? Um fogo digestivo, a pessoa tem muita fome e ela come, e ela percebe assim que ela come e e tá sempre aquilo sentindo fome, né? sempre sentindo fome, mas é uma fome real, ela tá com fome de Sim, comer sim, comida, sim. né? E tem gente que é assim, tem muita fome, né? E normalmente às vezes a pessoa ela é magrinha, né? E ela come, come, come e aquilo nunca tá bom para ela, né? Então, na maioria das vezes, ela tá queimando nutriente. Então, assim, na verdade, ela não tá sendo nutrida, né? E aí você vai ver, ela tem uma desnutrição, nos tecidos mesmo. A gente consegue ver pelas unhas, né? Consegue ver por várias medições, dá para você olhar onde que tá a desnutrição. E tem aquela que tá tudo lento, né? Ela come, fica lá, né? Parece uma jiboia, né? Demora. Aí passa horas, aí ela não tem fome, né? Aí ela come porque tá no horário de comer, aí continua, né? Aquela coisa. Então, para essa pessoa, ela vai produzir um outro tipo de ama, né? Uma característica mais viscosa, né? Uma coisa mais lenta, né? E isso também gera um distúrbio. Na verdade, o alimento está cru, né? Ele fica não cozido, né? Não Né? foi processado de forma adequada. E aí os nutrientes desse alimento não são absorvidos de Eles não, maneira nenhuma, né? eles não são absorvidos porque essa gosminha, né, essa coisa que fica ali, ela vai cobrindo, né, o seu intestino, onde você faz a absorção, vai fazendo a absorção por todo o trato digestivo. Ele vai cobrindo isso, né? E aí você não consegue absorver, e principalmente no colo, né? Às vezes as pessoas elas estão com uma digestão muito lenta e ela tem deficiência nutricional, né? De sais minerais, né? E aí, isso quando ele vai. E a gente vai, na verdade, absorvendo isso também. Então, isso fica às vezes no fundo do. Isso não tá no colo, não tá no fundo do estômago. Aí você come de novo, porque ele mistura com o alimento, aí parte disso é processado, parte disso não é. E aí você vai entrando, né, em circulação isso. Né? Então, eu falei dois tipos. E tem um terceiro tipo, que é quando você fica variando, né? Então, você tem muita fome, não tem fome nenhuma. Tem muita fome, não tem fome nenhuma, né? E às vezes tem gente que ela tem distúrbio duplo ou triplo, né? Então a pessoa ela
ela pode ter um distúrbio Manda Agni, né? Então, um Agni lento, e pode ter Vishama Agni também. Ela pode ter Tikshna Agni, que é um Agni que queima tudo, né? E depois, na sequência, um Manda Agni. Tudo depende da composição alimentar de como aquela pessoa faz, né? Então, qual que é os sintomas, né, de uma pessoa que tem, né, um Tikshna Agni e depois manda? É aquela pessoa que ela come, né? Ela tem muita fome, mas depois ela tem uma digestão que ela percebe que tá lenta e aquilo vai dar náusea, dá dor de cabeça, né? E aquela que normalmente a pessoa relaciona com o fígado, né? Fala assim, ai, meu fígado não tá muito bom. Mas assim, ao mesmo tempo ela teve fome, então aquela fome disparou algo para você comer, mas no meio do processo o fogo digestivo cai e ela não digere mais, né? E aí ela começa a ter um outro. Aí esse processo vai gerar uma sobrecarga no fígado, né? Isso é uma característica, né? Tem pessoas que vão ter também Tikshna Agni e depois Vishama Agni. Aí ela vai ter gases, né? Então ela tem fome, come bastantão e aí a barriga fica estufadona, né? E tem gente que tem os três. É, eu vou te dizer que eu já me reconhecia. Não sou mais essa pessoa. Não, violão. Hum, Não, violão. Então, assim, né, o que eu pude entender a grosso modo, né, que a gente falando sobre a origem das doenças, então, olha que incrível, né? A doença começa pela forma como você constrói o seu corpo, é isso? Né? Porque eu é. construo meu corpo a partir daquilo que eu permito que entre e se eu tenho, ofereço boas condições Uhum, para que esse alimento seja bem digerido. exato. Não, coisa que cá entre nós aqui, amiga, entendeu? Não sei quantos por cento aí da sociedade não faz, mas não faz por ignorância mesmo, ignorância de não ter esse conhecimento, né, Lu? Então, é que a gente tá numa sociedade assim, tudo em excesso, né? Então a gente come demais. Então a gente vai no restaurante, aí a comida por. Vamos, né, que eu já vi muita gente falando isso, né? Ah, eu vou no restaurante e vou pagar, sei lá, preço fechado. Aí vai ser preço fechado, então, né? Eu vou comer até me acabar. Né? É, Assim, antigamente aqui tinha muito, foi uma moda, né? Não sei se existe hoje, porque também eu não tô mais nessa roda aí. Mas é comer em restaurante que é rodízio de pizza. Já viu ah, isso? Que a pessoa nossa, faz tempo come, que eu não. come, come, Aham. come, 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 Ah, come. mas qualquer rodízio, né? Rodízio É, japonês, rodízio de pizza, rodízio, né, de é carne. verdade. Então a gente tem um péssimo hábito, né, de comer demais. E tudo leva você para o excesso, né? Então, eu vou no preço fechado, né, então tem que me acabar porque é preço fechado, tem que aproveitar de A a Z. Eu não paro onde meu corpo está pedindo para parar, eu vou além. E aí, se eu vou no rodízio, eu vou até sair rolando, né? Porque é rodízio, tem que experimentar absolutamente tudo. Não posso, né, não experimentar nada, né? Comer o suficiente, né? Mas a gente vive com uma mente. Existe um sim rodízio de pizza, Cris. Eu só digo uma coisa, Cris, o horror dependendo do ponto de vista. Para alguns Para vão alguns olhar e é. vão falar, ai, que bênção esse rodízio, né? Então, mas eu acho que a gente não está treinado a parar quando está suficiente, né? A gente vai muito além, em vários aspectos da nossa vida. A comida é um aspecto. Mas se você pegar a comida, a gente vai para outras coisas. A gente vai até dar ruim. Né? E se você estuda, você vai estudar até dar ruim. Se você dança, você vai, né, você vai para passear, você vai até dar ruim. Então não para a hora que, né, foi o suficiente. A gente não tem. A nossa mente, a gente está no mundo. Não é que a nossa mente, a gente está no mundo que está te estimulando o tempo todo, né? É, porque eu acho que também tem essa coisa desse sentimento de escassez, né? Que não nos pertence, porque nós provavelmente não vivemos a escassez de outras gerações, Sim, mas a gente tem a mantém memória. essa memória Tem a da memória. escassez. Então eu tenho que fazer, porque vai que amanhã eu não vou ter, né? Então eu vou fazer sempre no extremo mesmo. Então assim, se a gente for pensar no alimento,
só no alimento, a gente deveria parar. Sabe quando você sente assim, ah, cabe mais uma colherzinha? Tipo, você sente assim, você, olha, tô ainda com aquela fome, ainda tem um pouco de fome, ainda cabe uma colherada. Você para aí. Deveríamos parar, né? Porque a hora que você põe aquela colherada, você fala, putz, encheu. E aí, o que acontece? O nosso estômago é um saco, né? É um saco. E ele é uma reserva, ele tá ali com ácido. É, o ácido. O Ai, gente, ácido, fugiu. tudo bem. A gente Fugiu. sabe, é, Para fazer a digestão, o ácido gástrico que é ácido para fazer a gástrico, exato. digestão, é isso, Isso. isso. Para fazer a digestão, então ele ajudando para diluir aquilo, né? A gente, na verdade, a hora que tem a fome, né? A hora que você tá com fome real, você começa a salivar. Então, assim, você saliva e você engole a saliva. Você saliva, você engole. Então, essa saliva, ela é um tipo de capa doce. Cleda Sim, capa, que a gente chama, né? Tem um sim, nome, né? E esse capa, ele vem e protege o seu estômago. Por quê? Porque depois vai vir esse ácido digestivo, né? Então, se você não tem essa proteção, você vai machucar. E isso é uma das causas, né? Já começa uma primeira doença, uma das causas da gastrite, né? Então, assim, o fato de eu não comer com fome, eu ficar comendo, beliscando, beliscando, eu não produzo essa proteção e eu vou ficar toda hora, na hora que bate a comida lá embaixo, eu tenho que estimular, né, a produção de ácido mais clorídrico. ácido. E aí isso vai gerando uma, como não tem a proteção, vai gerando uma corrosão, né? Então, assim, comer com fome já é, além de eu conseguir digerir tudo que eu pus na boca, também é uma proteção, porque eu vou a minha saliva, ela já é é um primeiro ato, né, de proteção, né, para o meu corpo, para o trato digestivo, né? Então, quando eu salivo porque eu tô com fome, né? É um Uhum, processo muito mais natural mesmo, não? Você sim. sabe que você está falando aí? Quando eu tinha, puxa, 22 anos, olha só. Eu era desse movimento fitness, né? E nesse movimento a gente tem aquela coisa de comer, não sei se eles ainda usam isso, mas de comer de 3 em 3 horas, de É. 3 em 3 horas, tal. E na época eu fazia muita malhação mesmo, né? Porque além de ser uma coisa que eu achava que eu tinha que ficar fazendo o dia inteiro para ficar em forma, eu também era professora, então eu tinha a carga do trabalho e a carga da minha Hum. prática pessoal, vamos dizer assim. E eu, com 26, 27 anos, eu tive úlcera. Olha. Úlcera no duodeno. Não, eu tive úlcera, tive úlcera. Uhum. É isso mesmo. E acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? A úlcera já é aquele machucar, me machuca, Tá, sai, tá machuca. machucado de tanto que eu estou produzindo É, aquilo, estimulando a minha digestão, né? é. Porque eu Então assim, a gente, é, primeiro, deve comer com fome. Fome real, né? Não fome. A gente chama fome emocional, aquela eu tenho vontade de comer bolo, chocolate. Essa também vai te dar uma questão, porque você está comendo sem fome, o seu corpo não está preparado para aquilo, recebe aquele alimento, e aí, às vezes, ele está no meio do outro processo digestivo, aí você bota um negócio ali, ele começa tudo de novo, então aquele alimento que estava lá já, aí ele começa a fermentar. Isso é uma das causas, já, outra doença, causa de gases, né? Ou estufamento, ou aquele desconforto abdominal. Então, assim, eu comer sem dar o tempo suficiente para o alimento anterior ser digerido. Então, primeiro, aí eu vou colocando, né, uma coisa em cima da outra. Então, assim, comer com fome. Isso evita, né? Isso ajuda a prevenir, né? A proteger meu estômago e evita essa coisa de eu colocar uma comida em cima da outra. Comer com fome, da esperar o alimento ser digerido. Isso pode levar 3 a 6 horas. Então, se eu almocei, pode ser, depende da pessoa, né? Pode ser que demore de 3 a 6 horas para você sentir fome de novo, né? Lógico, tem gente que faz exercício, tem gente, né? Não dá para comparar as pessoas que trabalham sentadas,
né, com a pessoa que está trabalhando numa obra, né, que está ali fazendo coisa braçal. Tá fazendo um esforço físico, mas às vezes, É, né, a pessoa que fica sentada por horas, eu acho que tem tanta coisa que interfere, é tão ruim ficar numa única posição, uhum. provavelmente na frente de um computador, né? E o ir fazer o lanchinho, na verdade, é poder levantar e sair um pouco ali daquela rotina, né? Então, e a pessoa acaba achando que está com fome, né? Ela está precisando levantar e fazer alguma coisa. Aí isso, na verdade, é disparado por várias coisas, né? Então a gente pode dar nome de ansiedade, né? Ou insatisfação, ou a gente está suprindo uma necessidade, uma tristeza, ou aquele prêmio que você se dá, né? De, então agora, Trabalhei pô, tanto que agora eu trabalhei. posso ir lá comer e- um bolinho. Eu fazia muito isso antes de. Vou A me minha dar um primeira. presente. Primeiro que não tem como mentir, tá? Porque ela vai olhar sua língua, vai ver que você. Né? Você pode dizer que não, mas ela sabe que sim, né? Mas uma das coisas que me levou a ter problemas muito graves de intestino, gente, foi essa coisa de, ai, tá todo mundo aqui, vamos tomar um cafezinho com um bolinho. E aí, quando você vai ver, você está fazendo isso todo dia, Todo porque dia. rotina, Então, né? isso é um ponto, né? A gente fazer de vez em quando não vai te dar problema. E se der, o seu corpo consegue voltar. Essa é a inteligência que o nosso corpo tem. Quando a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, você vai gerando um distúrbio e esse alimento não digerido, ele começa a entrar em circulação. Aí a gente sai dos distúrbios que estão no trato digestivo, então assim, dor, cólica, uma gastrite, até que já é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas um refluxo, gases, a gente sai do que está no trato digestivo e começa a gente ver as coisas quando em outras partes do corpo. Isso quer dizer que esse alimento não digerido, ele começou a circular. E aí, o que acontece assim, a pessoa, esse alimento não digerido, ele impede que que a sua célula, ela tenha uma comunicação adequada com a outra célula. Então, quer dizer que ela fica uma célula meio cegueta, meio burra, meio boba, né? Porque ele acaba, é como se estivesse encobrindo, assim, né? Então, você fica com uma venda, e aí, às vezes ela não entrega, né? Então, se é uma enzima, às vezes ela não entrega, não busca também, né? Não faz a conexão que precisa fazer. É, às vezes essa célula fica tão perturbada, né, que aí começa a se juntar, ela começa a se juntar, né, então assim, existe ama, aí ela se junta, né, com esse negócio e aí começa a formar um tecido estranho ali, né, e aí, por quê? Porque dentro dessa concepção, os iguais atraem os iguais, É, né, então você, você estava falando, eu estava pensando em pessoas, né? Do é, tipo, ou mesmo a gente, quando a gente come assim, a gente fica meio burro, é, né? A gente fica meio burro, meio passado, a gente não sabe muito como agir. E essa inércia, esse embotamento que a gente fica, a gente acaba fazendo péssimas escolhas e isso, se unindo a coisas, pessoas. exato. A sua célula é igual, a sua Você célula está é igual. falando, eu estou É. vendo pessoas, né? Não A só sua célula, células. é exatamente isso que ela faz. E aí, porque ela acaba se conectando com os iguais. Ela assim, quem que é mais parecido comigo? Né? E quando ela está perturbada, ela vai começar a se juntar com outras células perturbadas, e essas células perturbadas começam a formar tecidos perturbados, né? Olha nós aí. É. E assim, e aí a gente pode perceber isso com embotamento mental, como é um sintoma inicial, né? Isso a gente, antes de falar de um tecido, e tal, um embotamento mental, um cansaço, dor pelo corpo, né? Um desconforto que não é só no trato digestivo, em outras partes do corpo. Quando esses sinais que a gente chama de sinais podrômicos, né, que eles estão no início, e aí nesse momento eu não tenho um nome específico, né? Hoje as pessoas falam, é uma inflamação crônica, né? Então tem características, né, no corpo que sugerem que você está com uma inflamação crônica. Isso quer dizer o quê? Que existe uma inflamação, mas ela está ali, né? Não está muito alta, ela está ali. Então, teoricamente você suporta. Então, como é que se suporta? Tomando uma aspirina, tomando uma Novalgina, tomando sei lá o quê,
negócio para digerir, né? É, né? Até o omeprazol, né? Às vezes você vai lá e toma um negócio. Aí meio que melhora, depois volta de novo, aí você fica nesse. E aí, então ele fica lá, né? Mas é um desconforto constante, né? E chega uma hora. O problema do desconforto constante é que a gente se acostuma com ele. Então, a gente se acostuma porque chega uma hora que essa célula ela fica tão perturbada que ela para de te mandar o sinal que você tá ruim. E aí você tem uma sensação que é o que as pessoas falam pra mim, falam assim, nossa, depois que a gente começou a fazer o tratamento, eu fiquei mais sensível. Não, você ficou mais inteligente. Você ficou mais sensível, ficou mais inteligente. Por quê? Porque a pessoa, o que é o sensível para ela? Porque você, eu botei um negócio que eu sei que vai me fazer mal e faz mal. Olha só. E antes eu botava e não fazia mal. Não é que não fazia mal, tava fazendo mal. Só que a sua célula não tava te mandando a informação que tava te fazendo mal, né? Ela ficou esquisita, ela ficou burra, ela ficou besta. E aí ela não manda. E você fica achando que você tá bonzão lá fazendo a coisa e não tá acontecendo nada. Está Né? acontecendo. Você só não tá recebendo informação, né, direito, que tem algo acontecendo, né? Então, aí o que que vai acontecer? Que você tá ali naquela inflamação aqui, então, na verdade, você vai perceber quando? Quando essa inflamação subir demais. E quando ela sobe demais, quando você realmente adoeceu, adoeceu no sentido de essa doença agora ela tem nome, né? Nomeou, dançou, porque Nomeou, ela se dançou, minha instalou, não é querida. Se isso? instalou. É, Ela se nomeou, dançou. instalou. A gente É, fica tão preocupado em achar o nome, enquanto não tem nome, você tá, às vezes, no início do processo, né? Porque aí você vai no médico, faz exame, aí ninguém acha nada, ninguém sabe nada, fica aquele negócio. Aí você fica desesperado porque não tem nome, né? Então, é aquela hora que você tem que mudar, porque se não tem nome, você tá no início do processo, né? e é Tá. verdade, a gente fica numa situação desesperadora, né? Querendo entender o que está acontecendo, né? Só que aí Você estava eu só que falando, deixa eu eu só fechar o estava. raciocínio, fechar. O que acontece é que tem muita gente que fala assim, depois de 3 anos eu batendo de médico em médico, aí o médico fulano tal descobriu. Assim, aí depois de 3 anos você continuando fazendo o que você estava fazendo, essa inflamação se instalou de tal forma que aí agora um médico descobriu o que que você tem, porque aí ela se formou. Então, assim, a gente também tem que parar e pensar um pouco, né? Eu não estou falando que a medicina é A ou é B, não é isso. É a gente ficou meio bobo no sentido de não perceber as coisas que precisam ser mudadas. A gente continua, né? Mesmo sabendo, olha só, mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal, você sabe que se comer muita gordura vai fazer mal. Você sabe que se comer muito queijo vai fazer mal. Você sabe que se você comer muita pimenta vai fazer mal. Você sabe que se você comer 3 feijoadas em seguida vai te fazer mal. Você sabe que se você comer muito tarde vai te dar insônia pesadelo. Você sabe tudo isso. Porque você já fez, você já viu que dá. Mas você continua fazendo. Porque ainda a doença não tem nome. Ou não tem nome, ou porque assim, você viu todo mundo fazendo, né? Aí É, entra aquela coisa, mas todo mundo faz, porque só eu pois tô é, doente. é. Aí eu falo assim, não é só você, querido, tá todo mundo Tá todo mundo doente. doente, só que ainda a doença daquela pessoa não tem nome, mas ela Às tá vezes doente. tem, e às vezes você não sabe. Quando você estava falando, me ocorreu uma frase que é assim, né? Você precisa de conhecimento para reconhecer o conhecimento, né? Uhum, Então, quando você falou assim, a gente começa a fazer um tratamento e ganha sensibilidade, não, a gente ganha inteligência. Por quê? inteligência. Porque agora você tem o conhecimento. E com esse conhecimento, você tem condições, ferramentas para autoobservação de forma mais Mas eficiente. não é só isso, o seu corpo, Ah, ele vai te dar um sinal e você percebe, você também passou por isso, oh, que você sei lá, comia X e aí não percebia, né, o impacto no seu corpo. Aí quando você muda a alimentação ou toma as ervas, né, que são o anti-inflamatório, que vai te ajudar a digerir melhor, que vai ajudar a expulsar esse excesso de dor, aí você come aquele mesmo alimento e aquilo te faz muito mal. eu tomava cafezinho de manhã, gente, assim, ó. E era o único café que eu tomava, com açúcar, né? Não era só o café também. Mas aí eu não sabia que isso geraria um impacto tão grande
Né? Não que eu tive dor de cabeça, porque fiquei sem o café, não aconteceu nada disso assim tão grave, mas eu fui perceber o quanto eu fico melhor sem o café. Isso que foi interessante. Eu não Uhum. percebi nem o mal-estar do café, porque a privação do café me deu angústia, nada disso. A única coisa que eu percebi é que a minha mente fica mais desperta, eu fico mais ativa, né? Uhum. E, teoricamente todo mundo toma um cafezinho para acordar, né? Para É. acordar mesmo, né? E aí depende de corpo para corpo também, né? Porque tem corpo. Para a grande maioria, você pôr o café preto de barriga vazia não é a melhor coisa. Por quê? Porque o café ele é adstringente, ele é amargo, né? Ele tem características, né? Que na verdade ele vai fazer. E tem alguns que tem uma acidez elevada, né? Depende do café, né? Tem cafés bons que são mais adocicados, mas assim, a característica do café, ele é uma característica que pode estimular uma inflamação no seu corpo. Pode, e principalmente para aqueles que já estão inflamados. Então, como primeiro alimento, né, não é o ideal. Aí tem gente que gosta, tal, eu falo assim, então toma depois, toma seu café da manhã, aí espera um tempinho, aí você toma. É. Até pra Mas não assim, tomar. a questão é essa inteligência que você comentou, né? É, Isso que a gente fala que aumentou a sensibilidade. Você vê é, melhor porque agora você tá mais limpo, né? vamos pensar assim, que o limpo não é limpo. Porque senão as pessoas falam assim, porque aí você eliminou toxina, né? Não é, é um limpo de não ter a célula te gerando confusão. Então, você vai perceber com seus sentidos, né? Às vezes tem gente que fala assim, nossa, só de sentir o cheiro eu já sei que vai fazer mal. Às vezes de pôr na língua, né? Pra mim, assim, eu tenho essa sensibilidade com gosto, né? Então, eu ponho isso aqui tá passado. Né? Tá passado assim, às vezes eu só percebi que tá passado, todo mundo tá comendo. Né? Mas eu falo assim, isso aqui tá, né, Aqui já, 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 já não é, tem já, prana. já Já não tem dá. prana. E tem gente que percebe isso com cheiro, tem gente só de olhar, né? Então a gente tem essa inteligência, os sentidos são para isso, né? O animal não é isso? Ele olha a planta. Como que o passarinho sabe Pois qual é é, a fruta que pode comer e que não pode? pois é. A gente, para É. saber, né, se você tá no meio da floresta, o índio faz isso, né? Ele aprendeu já a fazer isso. Você olha os pássaros, onde ele comeu, você pode comer. Onde ele não comeu, você não vai comer, Como né? que um gato, um cachorro, sabe qual é a erva, né? A planta que A pode. planta, porque tem plantas que são venenosas que todo mundo fala, não coloca, porque É. senão eles não. Mas, por exemplo, se tiver, minha gata não vai lá e morder. Vai fazer mal para ela e ela, pelos instintos, pelos sentidos, aliás, né? Como você Uhum. falou, ela acaba percebendo, Só que a né? gente também tem isso. É, Só que a gente não usa. Por que é, que a gente não usa? Porque alguém te falou que se você comer 10 quilos de abacate, né, vai te fazer bem. Aí você fala ó, assim, aí você fala assim, cabecinha, né? aí você fala assim, pô, saiu um estudo, né, que ter 10 quilos de abacate, né, por semana, né, faz bem. Aí você come os 10 quilos, faz mal. Aí você fala assim, não, só tem um problema comigo. Porque os 10 quilos deveriam fazer bem. Aí você continua, né? Aí quando eu falo pra pessoa, porque aí isso tem muito com o negócio de whey protein, né? Aí a pessoa vem, porque foi lá, tô tomando whey protein. Eu falei assim, mas E isso não faz bem, não tá fazendo bem. Mas né, tem lá X, falaram. Eu falei, vamos parar de tomar pra ver como que você fica? Aí a pessoa para, ela assim, para os gases, começa a digerir melhor, ela, né, fica tudo melhor. Mas ela tem essa informação na cabeça e ela sente no corpo que não faz bem, mas ela continua fazendo, é, né? manas, a mente que mente. Assim, na verdade tá tudo, né, para você dizendo, mostrando para você, né, onde você tem que prestar atenção, ou o que que você tem que parar e você não para. Então isso é um outro ponto, né, do adoecimento, que na verdade é você fazendo isso, né, então você tem um distúrbio digestivo, você percebe que tem algo que tá te fazendo mal, isso lá no comecinho, né, e você continua fazendo, chega uma hora que o seu corpo
ele, Ele ele fica perde exausto, ele né? perde essa inteligência, gera uma Aham. sobrecarga. Aí o que acontece? Já é um terceiro estágio, né? Ele vai, começa a se instalar num órgão, né? Aí, por exemplo, um fígado fica sobrecarregado, então, ou é gordura, um fígado gordo, né? Ou um nódulo. A tireoide, ela fica sobrecarregada, então o cisto, né? Começa com cisto, de repente, aí assim, ó, mas o meu exame tá tudo certinho, tudo normal, mas a pessoa tá com sintomas de hipotireoidismo. Então ela tá sempre cansada, ela tá engordando, e aí você vai ver, né? Não, você vê aí isso dá pra ver pela língua, dá pra ver nos olhos da pessoa, dá pra ver no rosto, dá pra ver em vários lugares. Que ela tá com esse hipotireoidismo, a gente chama de hipotireoidismo subclínico, e às vezes isso tá interferindo no fígado. Na verdade, tá os dois juntos, né? O fígado tá gordo, ele tá com hipotireoidismo subclínico. Só que quando ela faz o exame da tireoide, tá tudo bem, tá no exame de sangue ainda tá dentro da faixa. Mas já tá indicando pelos sintomas que ela lá na frente Ela vai chegar lá. isso na verdade é assim, ela já está, isso o corpo dela já está sobrecarregado, mas ainda não saiu no exame de sangue, né? Então assim, só que o que que a gente faz? A gente espera, tá com sintomas, a gente espera sair no exame de sangue para falar assim, agora isso tem alguma coisa. A gente não acredita que, ó, vamos olhar esses sintomas e vamos mudar alguma coisa aqui, né? É lógico que isso a gente precisa de uma inteligência, no que eu digo assim, uma autoobservação, uma inteligência nessa autoobservação, e depois entender como que a gente cuida disso. Mas assim, esse terceiro para o quarto estágio, ele começa a se instalar, né? Começa a procurar um lugar, né, para ir lá e instalar, criar coisas, né? Criar algo que não faz parte do seu corpo. Ou gerar uma depressão se a pessoa tá naquele Tikshna Agni, né? E comendo, não sendo nutrida, como então ela fica com uma aparência emaciada, né? Ela fica enfraquecida, né? Nossa, me fale que eu, assim, já vi, vejo, né? Muitas pessoas com essas noções de dieta, de emagrecimento, de perda de peso, onde você olha assim no rosto, não é uma questão de estar com o rosto abatido porque perdeu massa ou gordura. Você percebe que o olho está fundo, a coloração dos olhos está diferente, a Uhum, fala da pessoa está alterada, né? O nível de atenção está alterado. E em prol desse resultado que é tão fugaz, né? Que é difícil de se manter porque não é uma coisa saudável, a pessoa já está criando toda uma doença, né? E a doença vem se aproximando, né? Acho que foi o meu processo mesmo, né? Ela vem se aproximando, você vai remediando, porque eu acho que a gente vive muito numa cultura de remediação das coisas, que nem logo que você comentou, eu como e sinto dor de cabeça. Aí eu como, sinto dor de cabeça e tomo um remédio para passar a uhum, dor de cabeça, ao uhum, invés de procurar avaliar por que que eu tô com essa dor de cabeça, uhum, né? E até deixar que essa dor de cabeça uma hora vá, porque uma hora ela vai, né? O uhum. organismo tem uma autorregulação poderosíssima, mas logo eu já tomo um remédio porque eu não quero experienciar a dor que pode ser a que está me ensinando, né, Lu? O que Sim, que está acontecendo? tem isso, né, da gente observar a origem da dor, né? Se eu comi algo e me deu dor de cabeça, eu vou observar o que eu comi, né? Se você vai tomar um remédio que realmente está insuportável, mas assim, a gente pode tomar um remédio, mas e aprender, né? O que causou isso? É que a gente toma o remédio e continua fazendo, né? É, é, então, assim, acho que o ponto aqui é essa investigação. E até porque chega uma hora que acontece com muita gente que a gente não sabe mais o que está causando. Aí a gente se perde, né? Fala assim, não, eu Já não sei mais o passou que que é. tanto do ponto de partida, né? É, então, assim, qual que é a minha dica, né? Porque senão a gente fala assim, tá falando aqui eu cheguei até o estágio 3, né, que a partir do estágio 4, 5, que a gente vai até o sexto. O sexto a gente fala, considera dentro da Ayurveda como algo incurável, né? E o quarto, quinto, a gente tá falando aqui já em Panchakarma, né? Que você realmente vai precisar fazer
um tratamento bem específico, né? E às vezes o que a gente pode fazer, às vezes faz as duas coisas, né? A gente prepara, faz o chama, né? Que baixa bem a inflamação e encaminha a pessoa para um panchakarma. Porque aí quando tá no estágio 4 ou 5, aí aquilo tá misturado já criou uma forma dentro do seu corpo que dentro da nossa medicina ocidental a gente vai para cirurgia mesmo, né? E às vezes dentro da Ayurveda a gente não vai negar essa cirurgia também. Porque aquilo misturou de tal forma que você não consegue mais saber onde é o órgão e onde é o tecido que está danificando aquele órgão. Virou às vezes uma coisa só. Quando a gente ainda está no início, às vezes você consegue descolar, né? Você vem, dentro da cirurgia, eles vão tirando, né? Dependendo, ó, se é um cisto, se é redondinho, isso aqui. Tem tecidos que se misturam, né, com o órgão, né? Então vai ficando cada vez mais complicado. Então, assim. Oi, pode falar, entendeu? Não, eu falei uau. É. Então, assim, quando chega nesse estágio, vai ficando cada vez mais difícil. Por isso, eu falo, quando tá no sinal, quando a gente percebe lá no início, né, primeiro o desconforto, aquele desconforto que eu comi, me deu um sono, que eu comi, me deu um. É ali que eu tenho que cuidar. Eu tenho que ir lá e regular a minha digestão. Tenho que ir lá e fazer, mas como que eu regulo a minha digestão, né? Então, se eu estou percebendo que a minha digestão tá lenta, eu não vou sair comendo de novo, né? E aí tem várias formas. Eu esperar a minha digestão se completar, eu não sair comendo qualquer coisa. Eu fazer exercício para estimular a fome e queimar aquele ama, né? Aquilo que ficou ali parado, né? Principalmente de manhã, né? E para algumas pessoas a gente fala em jejum, exatamente para poder ajudar você a digerir isso que não foi digerido. Isso não vale. Tô falando assim, isso que eu tô falando aqui é para quem está numa condição, e aí tô falando bem genérico, né? Mas tudo é para Mas ser. você está dando dicas É, para, né, num mas primeiro momento é uma coisa generalizada, né? exato. Mas o Que todo exercício mundo de deve forma fazer. geral, o exercício de forma geral estimula a fome, né? Estimula você queimar esse alimento não digerido. Às vezes o jejum, dependendo também de como, tipo, agora no inverno não é muito aconselhável você fazer jejum, né? Sim, É, mas quando a gente fala de jejum, que de uma época atrás virou moda, né? Jejum intermitente e tal. Mas no Ayurveda a gente já falava para parar, né? Come até na verdade, até o sol se pôr, né? Agora o sol se põe às 6 horas da tarde. Então, assim, sua última refeição deveria ser às 6. Né? Quando não é verão, né? Faz um pouquinho mais tarde, até às 7 e tal. Mas eu tô falando isso porque no verão às vezes você fica até às 8, né? Com sol aqui no Brasil, né? Mas aham. se você vai dormir às 10, você tem que pensar que você tem que deixar no mínimo de 2 a 3 horas, né? De diferença entre a sua última refeição e Para você quando você poder vai dormir. ir dormir. Isso dependendo do que você come, que se você bater uma feijoada, Então, a gente não deveria bater uma feijoada à noite, né? Então, assim, se for pensar, uma outra regra, né? A minha principal refeição é no meio do dia, né? Meio-dia. Ou entre 11 e 2, onde o sol tá mais a pino, vamos dizer assim. A gente fala meio-dia porque acho que aqui no Sudeste, onde a gente tá, talvez a gente perceba o sol mais quente mais não quente nesse seria. horário. Onde eu morava, nos Estados Unidos, eram 3 horas da tarde. O sol mais quente era esse horário. Mas vamos pensar, né, que mais ou menos nesse período a gente deve fazer a nossa refeição principal, né, onde você vai comer uma refeição um pouquinho mais pesada, né, e se a pessoa que come carne, onde tem a proteína animal, se ela come carne, né, e de noite a gente deve comer muito menos, né, por quê? Porque a sua capacidade de digerir fisicamente, ela diminui, né, por quê? Porque o seu corpo está se preparando para outro tipo de digestão, né, uma digestão psicoemocional, né, é a sua psique, né? Então, aí tem pessoas que falam, nossa, eu sonho muito, eu tenho pesadelo, né? O sonho, ele é o alimento não digerido, é sua emoção não digerida, que você tá pondo para fora, né? E que você tem que expelir isso também, De alguma forma. de alguma forma, senão Seja, você fica doente. principalmente de forma simbólica, né? Porque muitas vezes a gente não tem elementos internos para lidar com a realidade, então Sim, a mente vai criar uma simbologia mecanismo, para
para dispersar aquilo. Tanto que a gente fala, né, pessoal, dentro da Kriya Yoga, existe uma brincadeirinha que é bons sonhos, Uhum. não, bom sono sem Sem sonhos, sei. Porque um né? yogi, ele não sonha, né? Um É. yogi, quando a gente fala um yogi, não sei se fala que é um yogi de verdade, mas é um yogi, né? Ele não Não, o sonha. yogi é uma É, pessoa que atingiu essa é, bênção de estar em estado de yoga. é. Por quê? Porque ele digere exatamente tudo que ele viveu, ele digere. E por isso que para ele não existe passado e nem o futuro. Não existe o passado porque ele não levou nada para aquela noite e nem ficou ruminando como a gente rumina, e nem para o dia seguinte. Então, o que que a gente faz? A gente vive uma situação no dia, a gente não resolve, a gente não digere, a gente dorme com aquilo ruminando. No dia seguinte, você registra aquilo, aquela emoção, aquilo tudo, e aí você vai viver o dia seguinte reagindo àquela emoção que você registrou. Não agindo. O agir, só consigo agir se eu digerir completamente aquilo. Um yogi consegue agir, né? Se eu não digiro, se eu levo minha noite e eu fico com aquela memória ruminando aquilo, eu estou só reagindo, né? Então, o sonho, ele é a sua válvula de escape. Você vai ficando, vai endoidecendo, né? Ele é como se fosse o seu cocô, o seu xixi, o cocô, o xixi da Uhum, mente. uhum. Você tá pondo pra fora algo porque você não conseguiu resolver isso durante o dia, né? É, Então, o que aliás, acontece? e você também ingeriu, né, mentalmente coisas, né? Por exemplo, um filme, uma história, você está num ambiente Uhum, de trabalho que tem muita briga, muita picuinha, muita mesquinharia, né? Você uhum, não digeriu essas situações, né? Você não engoliu, não mastigou e não viu o que servia para você uhum. e pegou aquilo que não servia para você e defecou, mandou Sim. embora. Não, Uhum. tá tudo ali dentro de você, né, Lu? Às vezes a gente fica reabsorvendo aquilo, reabsorvendo, Isso, né? E isso é toxina, né? Essa toxina mental que a gente, dentro do yoga, por isso que faz cria, né? Para você para poder é, purificar liberar, tudo, né? limpar. Isso também vai te gerar doença, né, Lu? Porque você falou assim, é basicamente a má digestão. Então tem a ver com o que você come no sentido de combinação, horário, clima, né? Eu teria que Uhum. estar atento a tudo isso, Sim, para eu poder me prevenir das doenças, né? sim. E todo o processo de cura, Uhum. né? Ele vai no sentido de você corrigir isso dentro de você. Sim, primeira coisa. E quando a gente fala de comer, a gente não tá falando só de comer É, comida, né? Tudo que eu faço com meus sentidos, eu estou me alimentando. Então, você falou do filme, da música que eu ouço, das pessoas, né? Do toque, das relações que eu tenho. Tudo isso, né, vai gerar um impacto. Então, assim, aí voltando para falar da quantidade, quando a gente fala de alimento físico, da quantidade de comida à noite, é porque eu vou comer menos para poder deixar essa energia para que eu consiga digerir, né, as situações do dia a dia que aconteceram comigo durante a noite. E para isso eu preciso ir para um sono profundo. Então, essa coisa de ficar acordando no meio da noite, de madrugada, picotando, é, tendo um sono leve, né? Então isso quer dizer que a pessoa ela não vai para esse, ou se vai, vai muito pouco, e ela não faz esse processo digestivo, né? Então, obviamente, no dia seguinte, então isso causa, assim, isso é uma das causas da ansiedade. Isso é uma das causas dos distúrbios mentais, né? Então assim, eu dormi pouco ou dormi mal, né? Primeiro momento vai me gerar ansiedade, vai me gerar irritação, e esse processo crônico vai me gerar um distúrbio mais para frente, um distúrbio pode me gerar um distúrbio mental junto com outras coisas que se eu tô comendo mal, se eu não estou me nutrindo de forma adequada. Até porque a mente, ela precisa do corpo para se sustentar. Um corpo frágil vai gerar uma mente frágil. Não existe um corpo frágil e uma mente age uma mente forte, um forte. emocional forte, Não, um intelecto forte, não, né? né? Porque tudo isso, na E quando, e verdade, eu, e quando eu falo forte, não é a pessoa bombada, não é isso. não.
É, só resistente, abrindo um né? parênteses aqui para as pessoas entenderem, porque assim, falar um corpo forte a pessoa já imagina, né? Pá, cara, pá, não é isso. Né? Um corpo forte, um corpo resistente, um corpo imune, né? Um corpo que está sujeito, né, a você a passar por certas intempéries e ele continua estável. Esse corpo sustenta uma mente e essa mente ela se torna estável por conta disso. Por isso, né, que o asana, as pessoas elas fazem asana, elas sentem bem, É, né? com certeza, né? Tem uma sensação até de sair alimentado, né? Porque É, você porque gera uma você energia, gera uma energia e reorganiza muita coisa ali, reorganiza tudo isso. né? E só que assim, a função do asana é fortalecer essa musculatura. Que a musculatura, ela é um tecido super importante nesse processo, principalmente de saúde mental, né? Então, você tem não é um músculo forte, que parece forte porque eu tô cheio de fibrose, né? É um músculo da qual ele tá cheio de prana, ele tá com Ele é toda a totalmente fibra. totalmente conectado, né? Então, assim, minha mente solicita e toda a musculatura tem condições de De responder a responder. isso, né? Exato. Quando a gente tem essa fibrose, essa hipertrofia, onde você Uhum, vê o músculozinho aparecendo aqui por uhum. fora, isso é Isso, na verdade, externa. é uma interrupção, você não tem prana Isso, ali, é. né? Então, a pessoa, assim, uma pessoa que tende a ter isso, ela tende a ser muito inflamada, né? Então, assim, até, porque vira a piada de academia, né? Que o cara vai, fica muito, desse jeito ele fica mais irritadíssimo. Mas ele fica porque você tá num processo de inflamatório, aquilo gera uma inflamação. E essa inflamação, ela não É é isso, pontual, ela. isso que você está falando é muito sério, porque assim, a gente não percebe ao quanto a gente se expõe a condições inflamatórias constantes, né? E Sim. aí a gente só fica preocupado, achando o que que é que eu fiz há pouco tempo atrás que me gerou isso, mas na verdade eu estou cultuando isso, né? Estou Uhum. cultuando e uma hora isso vai explodir, isso vai para um lugar onde você, né, do tipo, é aquela história, né, Lu? Deus chega, o universo chega e fala: Oi, oi. Aí o que que Uhum. é? Você só teve um arrotinho, Uhum. Sim. né? Foi só um arrotinho. Daqui a pouco, né? Você não entendeu, o universo chega para você e fala: Ô, Uhum. aí tô azarado, né? Eu nem sei, de repente comecei a, a ficar me sentindo muito mal. Aí, mas mesmo assim a gente não muda, porque a gente Uhum. remedia. A Uhum. gente remedia, remedia. Aí o universo vem falar, e aí você fala, Uhum. poxa, como o mundo é mal comigo. É. Então, parte disso, né? Eu vou falar por mim mesmo, né? O meu processo de entrada no Ayurveda, né? Eu também passei por porque assim, você recebe uma informação que aquilo que você está fazendo é correto, né? Então, na minha cabeça, eu falo assim, nossa, eu como bem, eu me faço exercício, eu cuido da minha saúde, né? E quando eu comecei a estudar Ayurveda e passei pelo meu primeiro tratamento, eu percebi que eu falei assim, gente, na verdade, eu não tô fazendo algo bom pro meu corpo. Eu entendi que eu não tava, né? Então, assim, a gente tem conceitos, e aí eu tô falando aqui de saúde, tá? Porque, assim, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas se eu fizer dieta tal, eu não vou emagrecer, se eu fizer dieta tal, eu não vou. Não, o seu corpo, ele responde para muitas coisas. Só que dentro da perspectiva do Ayurveda em relação à saúde, né, todas as recomendações, elas é para ter um corpo cheio de prana, que seja resistente, que suporte nas intempéries, tanto física, emocional, e que possa viver longamente. E quando a gente fala longamente, a gente está falando de um corpo que possa estar nesse plano por 100 anos sem estar doente. Porque você ter 100 anos e estar acamado no hospital, não é esse o Não, não é o melhor objetivo. conceito de É, vida, né? De e vida nem esse é longa. o processo, o que é a vida longa para o Ayurveda. É uma pessoa que possa viver longamente e que consiga usufruir da vida, se ela quiser. Então, ela pode ser um bogue,
né? Mas ela pode escolher ser um yogi, por conta desse tempo que ela tem disponível para poder fazer isso, né? E o que que é o Bogi, né? Aquele que usufrui dos sentidos, e tudo bem também, né? Então, assim, É, a Ayurveda ele é para isso. Ele diz assim, você pode escolher, fala assim, eu quero ser um Bogi, eu não quero ser um yogi. é que, na verdade, né, Uhum, quando a gente fala de boga e yoga, uhum, você pode ser uma pessoa que está na trajetória da busca pelo estado de yoga, e uhum. você pode passar por boga. Você pode Sim, sem dúvida. viver uma vida de deleite, de prazer. Uhum, A única coisa é que os nossos sentidos eles estão tão infectados, condicionados, que a gente também já não entende mais o que é esse prazer e esse deleite, exato. Esse né? Então, assim, prazer, a gente imagina é uma coisa, mega, né? Claro, tudo tem que é, ser, tudo tem que estar no exagero, né? não, e o paladar, né? Então, por exemplo, eu Uhum, vou comer um doce, né? Que doce? Vou comer aquele doce cheio de leite condensado, açúcar, e, né? E que realmente o impacto é de, né, comfort food que a gente fala, não é isso? uhum, uhum. Mas imediatamente você percebe o mal-estar. Alguma coisa daquilo ali, né? Você tem, porque o corpo. Eu vou falar também pela experiência. Não sou uma expert em Ayurveda, nada disso, mas assim, é nitidamente as pessoas que estão à minha volta percebem. Eu vivia há um tempo atrás, né? Muito da hora era alguma coisa que não era, né, a minha costela que eu bati, não era um acidente, era sempre alguma Uhum. questão, né? E desde que eu gradativamente, mesmo dando as escorregadas, que fique muito claro, né? Porque eu eu comento com a Renata Amado, né? Eu não tenho esse Uhum. potencial da Renata, É, né? Eu admiro esse potencial da Renata, eu não tenho esse potencial de seguir tudo tão assim, né? é. Mas mesmo assim, gente, sabe? Essa virada de tempo que teve, eu já estaria gripada, com sinusite, rinite, e eu ia atribuir tudo isso à mudança de temperatura e o Uhum, frio exacerbado. uhum, Só que como o corpo está mais resistente, porque ele não está gastando energia tentando lidar com o ama que está no meu corpo, né? uhum, Lidar com uhum. todos esses intempéries que você comentou, eu não tenho mais sentido, né? Não estou dizendo que Sim, eu não possa ficar doente, sim. né? Que Mas você também percebe, assim, isso você não é criou, uma regra, né? criou uma Ah, resistência para uma alteração que é externa, né? E essa resistência, eu também eu explico dentro do curso, ele é construído com o movimento. O que que é o com o movimento? Não é que a pessoa fica parada ali, né? Fala assim, eu sou forte, né? Eu como tudo sempre igual, eu faço tudo sempre. Não, ela tem que vir navegando com a vida. Então, assim, a saúde, ela é uma manutenção em movimento. Ela não é, a saúde não é um lugar que você chega e chegou lá no pico da montanha, conquistou, fincou a bandeira, falou, agora cheguei, daqui ninguém me tira. Não, não, imagina. é andar de bicicleta, você está o tempo todo se Isso. movimentando. É equilíbrio, né? O Tem, movimento em equilíbrio. tem pedra É, no caminho, às vezes tem grama, às vezes tem asfalto, às vezes é. sobe, às vezes desce. E isso é uma coisa que a gente tem que mentalmente se ligar, pessoal, né? Porque a gente quer isso, né? Uma reta só. Só que essa reta só, o que que é, Lu? Pi! Aí você pode procurar o seu agente funerário. Então, nem me fale. Mas a gente tem esse movimento, né? Uhum, Mas ele é leve, suave, né? Eu sempre dou essa dica lá pro pessoal quando a gente fala sobre o que é um ser realizado, né? uhum, Se você faz uma comparação de linha de vida, né? A minha vida tem altos e baixos, altos e baixos. A vida de um ser iluminado, quer dizer, uma pessoa consciente, uma pessoa que está atenta a ela mesma, que sabe lidar com o mundo em volta dela, né? uhum. Ela tem também nuances, mas ela faz assim, né? Ela tem Sim. altos e Mas, baixos, mas Edé, pensa, altos e baixos. pensa você, né, de como você mesmo como experiência, né, de como você em relação
a parte física, alimentação. E aí a gente aprende com denso, né? Então, assim como no yoga você vai lá no asana para poder entender o seu corpo, como, quais são as energias que estão funcionando, qual é a ordem que você tem que colocar, né? E o grupo muscular que vai responder, né? E tal. Isso vale para o alimento também. Então, assim, se você comparar lá um tempo atrás, o quanto, né, de altos e baixos que você Isso. estava fazendo e hoje como você lida. E qual a velocidade com que você volta também. É. Que eu acho Que que é, isso que é o mais importante é também. Então, quando na parte da educação física, cardiorrespiratório e tal, a gente dizia exatamente isso. O que que é uma pessoa bem condicionada fisicamente? É aquela uhum, pessoa que, quando o ônibus, sabe, a pessoa está atrasada para pegar o ônibus, e uhum, ela corre, 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 corre. Quando ela chega no ônibus, ela fica lá assim, ó. uhum, O atleta, ou uma pessoa bem condicionada, o que que vai acontecer? Ele vai correr, só que a hora que ele chegar no ônibus, ele tá ofegante, mas ele volta logo. Então é o uhum, tempo de recuperação, não é nunca uhum. cair, É, né? Não é ficar estável, é o uhum, tempo que você consegue, né? Ou mesmo uma pessoa emocionalmente mais equilibrada. Ela não uhum, vai sentir raiva, ela não vai sentir, não vai ter desafetos? Vai, uhum, vai. Só que ela não carrega aquilo, ela não fica remoendo, né? Contando para si a mesma história, né? Que é uhum, o que a uhum, gente percebe. Por exemplo, eu tenho uma briga no trabalho. Aí eu levo essa briga para minha casa, depois eu levo essa uhum, briga para minha sala de yoga, depois eu levo essa minha briga para os amigos, e fazem 5 dias eu só estou falando disso. uhum. Então eu não digeri, né? Sim, Isso vai virar uma doença dentro de mim em algum momento. sim. Então, assim, até pra gente, agora 8h10 pra gente também começar já fechando. Quando a gente fala, né, então vamos recapitular. Comer com fome, né? Esperar o tempo da digestão, a gente entender a quantidade de comida que eu posso comer, então, em relação aos horários. Então, o meio do dia, onde eu posso comer alimentos mais pesados ou alimentos com mais substância, né? O jantar deve ser cedo, pelo menos com intervalo de 2 a 3 horas antes de eu me deitar, até para evitar refluxo, evitar pesadelo, evitar uma noite mal dormida, né? Então isso ajuda eu digerir melhor as minhas emoções e produção de hormônio, que eu preciso ir para um sono profundo para eu conseguir produzir todos os hormônios que o meu corpo precisa, né? O café da manhã ele tem que também ser. Isso varia de pessoa para pessoa, tem gente que não precisa tomar café da manhã. Então a gente também tem isso como hábito, né? Vou tomar um. Aí um café da manhã que vai parece um almoço, né? Então assim, o de manhã, o nosso corpo ele tá um pouco mais lento, né? Então, se você for comer alguma coisa, tem que ser proporcional. Se você sente fome, tem que ser na hora que você sente fome e proporcional, né? Então, às vezes, muito cedo tem muita gente que não sente fome. Então, isso também faz parte. Para algumas pessoas é bom ficar sem comer e você fazer a primeira refeição na hora do almoço, né? Para outras pessoas, se elas realmente sentem fome de manhã, elas vão comer, mas vão comer de forma proporcional. É, E aí, e o que você vai comer, tudo depende, né, de como está essa composição, se ela realmente, se você está realmente doente ou não. Mas, de uma forma geral, quais são os melhores alimentos? Aquilo que a natureza está te oferecendo agora. Então, se você é uma pessoa saudável, a gente vai olhar o que a natureza está oferecendo. Está oferecendo mais raízes, né, alimentos mais pesados, como as abóboras. A cor dos alimentos, né, já é roxo, laranja, né? A própria laranja, né? Ou a mexerica, pão ou o morango, né? Então que tem uma certa acidez, né? Por quê? Porque tá muito frio, né? Então são alimentos levemente ácidos, eles ajudam a manter a temperatura do corpo. O peso dá uma estabilizada, porque a gente tende a ficar mais agitado por conta do frio, e aquecer, então usa mais especiarias. Isso tudo eu tô falando pessoas que estão no estado mais regular da saúde, né? Porque se você uhum, está com algum distúrbio, por exemplo, se a pessoa está com diabetes, a gente precisa olhar o tipo de alimento e colocar um pouco de proteína junto em todas as refeições. Ela não pode não comer proteína, né? Porque para não dar o pico glicêmico. Para essa pessoa também, ela não pode ficar fazendo muito jejum se ela já está no estado de diabetes, né?
Exatamente por conta do pico glicêmico, porque se ela fica muito tempo em jejum, isso também vai ter problema. Então, para essa pessoa, a gente tem que fazer um outro tipo de acompanhamento. Não é isso que eu falei agora. Muda, né? Por conta da característica da doença. Se a pessoa tem muita acidez, né? Ela não, obviamente, ela não, eu não vou, assim, aí a gente tira os alimentos ácidos, né? Então, às vezes eu peço para a pessoa não comer o morango ou chupar laranja, principalmente se ela tem ácido úrico muito elevado, né? Tomate. Tomate, né? Então, porque são alimentos que eles vão gerar eles vão gerar esse aquecimento, essa inflamação na pessoa. É, comida japonesa, né? Então, assim, é a maior tristeza para o brasileiro. Ele se acostumou a comer, né? A comida japonesa, faça sol, faça chuva, né? Uma vez por semana, quarta ou sexta-feira ou sábado, tá lá, né? No restaurante japonês, enchendo a pança, né? De peixe cru, shoyu, né? Calor 40 graus, estamos lá no shoyu, peixe cru. Só que se a gente entender a característica desse alimento, ele é um alimento, né? Se a gente fala assim, Japão, Coreia, né? China, né? São países frios. O Japão, principalmente quando a gente fala de peixe cru, né? Então, essa característica desses alimentos, eles são alimentos para aquecer o corpo. Como ele foi preparado, ele está sendo preparado para aquecer o corpo. E a gente aqui no calor de 40 graus, né? A gente está lá comendo peixe cru com shoyu. É quando a gente vai comer, inclusive, né? Você não vê o restaurante tão cheio no inverno quanto você vê no verão, não? É Até porque a muito. gente associa isso, É, né, com a comida mais saudável, porque é a comida mais fresca. Eu não sei o que que se passa, mas mas a gente usar um pouco da lógica e entender assim, qual que é a origem desse alimento, a gente vai entender que esse alimento ele foi construído para atender uma necessidade de um povo que passa a maior parte do ano embaixo de neve, com muito frio, eu e o né? Henrique ficamos tão tristes com essa notícia. Mas não precisamos ir muito longe, né? A gente pode falar do nosso Natal, que ele foi importado, né, da cultura nórdica, né, da cultura do hemisfério norte, né? Então a gente, toda a nossa, chega no Natal que calor 40 graus, aí tem Papai Noel na neve, trenó, na TV, né? E você fala, cara, né? É uma coisa antagônica, né? Tá todo mundo encapotado, né? Não sei o quê, e tá um calorzão lá de fora. Aí qual que é a sua ceia, né? É porco, né? É peru, sei lá. Mas as frutas natalinas, elas são todas importadas, que é ouro da cara. Mas são todas frutas gordurosas, pesadas, né? Castanha. Tudo que é para aquecer o corpo, para nutrir o corpo E numa numa época fase que o fogo digestivo da gente tá lá embaixo, né? Porque no que verão não é que ele tá espalhado, né? Ele tá. sai dessa concentração do tronco e ele se espalha. Então você não tem condições de digerir uma carne de porco à meia-noite, né? É você comer a comida que a gente se propõe a fazer para nossa ceia de Natal. Por quê? Porque é uma ceia que, na verdade, eles nem comem meia-noite. A gente não sei por que que inventou de comer meia-noite, mas assim, a ceia normalmente as pessoas comem isso durante o dia, né? É, é, mas uma época muito fria, né? Então, assim, é um alimento para poder aquecer o corpo, né? Mas a gente, então assim, a nossa cultura que ela é multicultural, multirracial, e a gente traz muitos alimentos, né, de muitos povos. Então a gente também tem que exercitar, fazer uma observação, fazer de onde veio esse alimento, por que que eu tenho, em qual momento que eu vou comer, né? Eu posso comer um determinado tipo de alimento que no frio, né? Então assim, uma carne um pouco mais pesada, um ensopado de carne, pode comer no frio, né? Mas não no calor de 40 graus, à meia-noite, né? De dezembro, 31 de dezembro, que pico do calor. E aí eu tô. Tem Eu alguém tô falando que tá daqui rindo e rindo e chorando. chorando ao É, mesmo é, tempo, é, Henrique. A live do Ayurveda é. sempre causa Sempre é um impacto na gente. problema, né? As pessoas saem tristes. Então, a gente sai meio assim, repensando, meio murchinho, mas eu costumo dizer assim, né? Por que que eu acho tão legal essas lives, essa aula assim, né? O mesmo aqui no estúdio, que a gente sempre está com muitas aulas, né? Uhum. De filosofia. Eu digo que é como ir na igreja, né? Você vai na igreja, né? Você vai no culto, você vai aonde você for,
para ouvir de novo aquilo que você já ouviu, Uhum. porque a gente tem muita facilidade, né, de ouvir, bater a cabeça, falar ok, mas a gente cai aí no nosso cotidiano e já esquece, né? Então, eu preciso me expor de novo aquilo para ir cada vez mais absorvendo, porque a gente está absorvendo isso. É, Da mesma e forma que a gente absorve o que acontece no filme de terror, sim, e isso gera um impacto na gente, absorver isso também, né? sim. Vai, Sim, de forma positiva, sim, é um é, conhecimento. A gente precisa pôr em prática, poder perceber e isso virar né, uma sabedoria. Mas eu também quero dizer é o seguinte, hoje, acho que foi hoje, na aula de filosofia, Bhagavad Gita, né, o Osnir estava comentando sobre o processo de repetição, né, que a gente não sabe por que que a gente faz aquilo. Então, assim, a gente, desde criança, a gente, nossa ceia de Natal é essa ceia com esse peso todo, né? E aí a gente cresce, se torna adulto, constrói família e continua fazendo, mas a gente não para questionar mas por que que a ceia de Natal é assim. Até porque você come e também você não se sente tão bem, né? é E se isso você, mesmo. e se você for ver, é aí todo mundo, né? No dia seguinte tá todo mundo tomando engove, ou vomitando, ou com dor de cabeça. Aí você fala assim, ah, é porque né, foi aquela champanhe, aquele vinho. Né? Aí você vai pôr em culpa em alguma coisinha, Foi né? a azeitona da empada, É, né? né? Mas você come, imagina, meia-noite você tá comendo que nem, né, carne com doce, com bebida alcoólica. Imagina, já tá várias coisas erradas. Você tá comendo coisa pesada à noite, bebendo bebida alcoólica, então, seu corpo num horário que ele não vai digerir, né? E você tá comendo como se fosse durante o dia. Então, assim, tem muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, E né? nem vou te falar das conversinhas que tem, assim, ó, de uma família falando da outra. É, Que então, aí a digestão vai ser, ó, é, pá, pá. Tudo mas errado, né? é, Tudo errado. E a gente mas outro não dia faz. na aula também ficaram, né, tristes, né? Porque eu tava falando assim, que a gente vai pra praia. Aí a gente faz várias coisas também que prejudicam a nossa digestão, né? A gente vai pra praia, aquele calor, né? O que que a gente faz? Entra na água, cheio de sal, né? Dá uma espreada de, né? Hoje é protetor solar, mas antigamente passava esse óleo, né? Aí você vira, né? Como se tivesse passado salmoura, né? No corpo e fica lá tostando. Aí você já tá perdendo, tá ressecando. Porque assim, quando você faz isso com uma carne, você põe no fogo, e o que acontece? Ela A começa a resseca. resseca, perder água. Então a gente tá perdendo água. Aí que você vai fazer o quê? Compra uma caipirinha, né? Que é álcool, diurético. Tem pessoas Terrível. aqui, ó, e a volta fazendo assim. É. Aí você vai lá, mas não basta uma. Você vai lá, toma uma segunda, uma terceira. Daí vai Uma variando de cerveja. vodka, Ouvi vozes falando uma cerveja aqui. cerveja, mistura, né? É pior, né? Aí mistura destilado com, né, com outra. E aí que você faz, você, "Ah, agora eu vou comer uma friturinha, né? Vou lá e pego um camarão empanado, né? Um peixe frito. Olha, né, olha o que a gente faz na praia. Ah, sabe como eu vou te apelidar? Hum. Espalha a rodinha, você. Não, pensa Entendeu? Você na começa a tocar em lógica disso. Qual assuntos é a que lógica, ferem né? o nosso coração, amiga. Exatamente, eu sei. Mas, olha, eu não tô falando pra pessoa, não faça isso. Mas assim, presta atenção, porque se você faz isso, você tá se desidratando, né? Você tá sobrecarregando o seu fígado, né? A sua capacidade digestiva, porque você está debaixo do sol, né? E o pita já está lá nas tampas, porque você aqueceu o seu corpo. Aí você põe álcool que vai aquecer e que vai perder mais água. Quer dizer, aí você tem um agravamento que não é só vata, né? E pita junto, né? Se você não tem uma indigestão, que é o que eu costumo, na verdade é o que normalmente se tem, se você não tem, se você passa entre aspas meio que resistente, você vai ter uma doença. Sim, no início do outono. Então, assim, a sua doença, né, a sua alergia de outono, né, é o seu mal cuidado no verão, né? A sua sinusite da primavera é um inverno, né, onde você ficou na esbórnia, né? A sua fraqueza do verão é um inverno mal construído, porque assim, durante o inverno é que você constrói a sua imunidade. Para quê? Para que você passe, né, por todas as intempéries e consiga ultrapassar o verão.
Ai, Que é vamos onde fazer uma você tá. live sobre o inverno, então, agora? Vamos fazer uma live por estações? Vamos. Não, bem legal essa dica, né? Porque eu já ouvi você falar sobre isso, né? Dessa preparação, mas eu nunca prestei tanto atenção no que você precisa começar a fazer como preparativo para entrar na outra estação, né? Essa poupança que a gente sempre pensa só no aspecto material, mas a gente tem vários tipos de poupança É, a serem é. criadas, né? Aí eu brinco assim com a pessoa, né? Ela chega e fala assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei, eu sei tudo que você comeu, que você bebeu. Lulu, Vamos. é... Ó, não dá vontade de parar, Lu. Aí você também, poxa vida, né? Você não ajuda, né? Mas eu já vou pedir um Hum, super favor para quem chegou com a gente aqui até agora. Primeiro, muito obrigado por estar com a gente, né? hum, Toda a live. Mas antes de vocês saírem daí, vou pedir assim um favorzão, cara. A gente vai colocar no feed, né? A gente vai baixar essa live e provavelmente a gente também vai levar para o YouTube, que a gente vai começar a mexer um pouco com o nosso canal do YouTube. E aí eu vou pedir para você ir lá e fazer um comentário sobre como foi a live, dar ideias para gente de como construir uma próxima live que seja realmente uma aula do seu interesse, para a gente uhum, construir um trabalho bacana, né? Eu particularmente, acho que é uma super oportunidade para quem gosta de aprender, né? Você está aí na sua casa, né? Dirigindo seu carro, sei lá o que você está fazendo, mas você está ouvindo um conteúdo muito importante para você, uhum, né? E a gente quer que mostra para a gente se esse trabalho tá bom para vocês também, né? Ajude já que nós estamos falando de construção, né? Vamos hum. construir, Sim, dá essa força para nós, pô, né? tem ajuda, né? Ajude, Ajuda bastante. ajude a te ajudar, cara, né, Lu? Aí eu tive que cortar você, porque, ó, já passou já. Ainda Já passamos. foi, É. já foi, já foi, Uhum. né? Então vamos encerrar. Vamos encerrar, amor? Vamos. Vamos. Que pena, que pena. Tá bom, gente. Boa noite. Obrigada por quem veio. Eu ouviu, né? Espalha a rodinha aqui. Gostei Não, muito. amor, te amamos, te amamos. Não é você que espalha a rodinha, ela, né? Que, pô, o assunto também se vem mexer com o nosso churrasco, com o nosso Natal Com a praia, e né? com a Pra... nossa praia. Você é abusada. Sim, senhora. Não mexi, só não mexi com fundir, mas uma hora eu vou mexer com Ah, fundir mas a também. gente vai ter oportunidade. Não, 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 não. Adorei o público hoje, hein? Muita É. gente. Não deu tempo realmente de uma interação. Eu ia até pedir para vocês, né, falarem um pouco das doenças que vocês conhecem, né? Ou que alguém ajuda a abrir vários horizontes aí para várias pessoas, né? Mas vai ter que ficar para a próxima, pessoal. Sim, a gente repete. A gente faz mais uma sobre isso, se quiser. Olha lá, a André te chamou de estraga prazer. É, eu sei, eu sei. Mas, ó, o prazer que é receber os frutos desse conhecimento, aplicar todo o conhecimento que a Lu passa para a gente nas consultas, no atendimento, é assim, do tipo, é um prazer que talvez você ainda não tenha experimentado, né? Ah, De se e sentir assim, leve. eu não dou coisa ruim pra pessoa comer. Não, Elas fazem assim, todo o processo com coisa bem gostosa. Elas isso, gostam. isso. E a experiência culinária vai mostrar para vocês É, também, é tá? tudo gostoso. Então, ó, já marca aí na tua agenda, já entra em contato com a gente. Dia 13 de setembro. Pô, tem tempo para você se organizar e poder fazer uma experiência diferente. Permita-se, sabe? Muitas vezes a gente tem tantas travas com a alimentação porque a gente não se permite, porque a gente está com aquela célula embotada. Se você não entender o que é isso,
Pega e assiste do começo da live que você vai entender o que que é essa célula congestionada que fica burra. Então, vem para a próxima live, seu burro. Burra. Brincadeira. Beleza. Nem te conheço, nem te conheço. Tchau, gente. Boa Lu, noite. Obrigada. muito obrigada por mais essa live deliciosa, viu? Por essa aula deliciosa. Até agosto. É É. isso? Dia 8 de agosto, live de novo com a Ah, Lu. Tchau, sim. tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada.